vai colocar para... Prof, que página que é? É que eu não escutei direito. 121, meu amor. 121? Ah, tá, obrigada. Isso. A prof está brigando aqui com o computador, mas já deu certo. Para a tela do compartilhamento. Apareceu o compartilhamento para vocês? Ainda não? Não, prof. Não. Agora sim. Agora sim. Apareceu. Apostila. Página 121, meus amores. Vamos dar início à nossa aula. Sejam todos bem-vindos. Tem correção de história também, a prof fez videoaula e está postado aí para vocês, né? Após o término da aula e o carregamento dessa gravação, a prof posta no mesmo link da correção das atividades anteriores a nossa videoaula de hoje, né? Gravação da nossa aula ao vivo. Então vamos lá, meus amores. Capítulo 11. Um problema antigo, o trabalho infantil. Então, meus lindos, você conheceu um pouco da vida dos operários nas primeiras fábricas do Brasil e como eles lutaram para melhorar suas condições de trabalho. Observou também que, além dos adultos, as crianças também realizavam diversos tipos de trabalho. Nestas aulas, vamos tratar de questões relacionadas ao trabalho infantil, tanto no passado quanto no presente, e refletir sobre esse grave problema social. Então, aqui, criança trabalhando na limpeza de plantação de milho na zona rural de Restinga, Seca, Rio Grande do Sul. Isso em 2013. Você já viu alguma criança trabalhando, gente? Vocês já viram? Sim. Onde você viu, Lourenço? Lá em Gramado eu vi num negócio lá que tinha de bebidas. Uma criança carregando um carrinho assim, cheio de caixas. Cheio de caixas. Isso acontece, gente. A gente pensa que é um problema distante, mas ele se faz muito presente, né? E aí, gente, a gente vai conhecer um pouquinho agora sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Vamos descobrir, será que o trabalho infantil, ele pode acarretar problemas para essa criança? Será? O Estatuto da Criança e do Adolescente... Né? Oi, perdão? Geralmente, quando as crianças trabalham, elas não têm tempo para ir à escola, aprender. Para brincar, para ir à escola, né? Bem isso. Então vamos lá, gente. Atualmente no Brasil, o Estatuto da Criança e Adolescente
um conjunto de normas criadas pela Lei Federal 8.069, em julho de 1990, tem como objetivo o quê, gente? Proteger integralmente as crianças até 12 anos de idade. E também os adolescentes de 12 a 18 anos de idade. Veja o que determina esse documento em relação ao trabalho infantil. Gente, a gente já viu isso, a gente só está revendo, né? Que é extremamente proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo se esse for na condição de aprendiz. Mas nem... Oi? Olha, mas a gente chegou agora que dá problema na internet. Em que página vocês estão? 122 agora, meu amor. Sejam bem-vindos, Vitória e Júlia. Mas nem sempre foi assim, meus amores. Como você vai ver, desde a época do Brasil colonial, muitas crianças foram submetidas ao trabalho. O trabalho infantil na história do Brasil. Alguém pode ler para a prof, por favor? Posso, prof? Pode, meu amor, pode, Manuzinha. É a Zaire que falou. Ah, então pode ser Zaira também, que a Manu também ligou o microfone. Ah, tá. Pode ser Zaira. O trabalho infantil na história do Brasil. No tempo do Brasil colonial, crianças negras e indígenas eram obrigadas a trabalhar nas minas de ouro e nas fazendas. Elas já ajudavam nas lavouras de cana-de-açúcar, de tabaco, de milho e serviam como empregadas domésticas ou como vendedoras nas ruas das vilas coloniais. Isso mesmo. E aí nós temos uma imagem, né, que retrata uma parte desse período, né? O que a Tainá, a Zaira acabou de ler para nós, né? Que a exploração do trabalho infantil, ela acontece desde o Brasil colônia, né? Crianças negras e indígenas, elas eram obrigadas a trabalhar nas minas de ouros, nas fazendas. Também ajudavam nas lavouras de cana-de-açúcar, tabaco e milho. E algumas delas serviam como empregadas domésticas ou vendedoras de ruas, né, em vilas coloniais. Prof, e as crianças brancas, elas não trabalhavam, né? E, tipo, deve... Acho que na época doía bastante, né? Porque outras crianças iguais a elas não faziam mesmo e tinham que servir justamente a elas, né? Sim, bem isso. Na época, as crianças brancas não trabalhavam. E sim, muitas vezes elas eram servidas por outras crianças, né? Negras, afrodescendentes ou indígenas. Era realmente isso que acontecia. Elas eram espectadoras, né, da vida dos outros, né? Eles estavam muitas vezes varrendo uma casa, juntando folhas das árvores no pátio, e as crianças correndo, brincando, né? Então elas sonhavam, né, em poder ter aquilo. Mais tarde, no período monárquico, tanto os filhos dos escravizados como os de imigrantes trabalhavam, fosse nas lavouras de café, fosse nas residências dos cafeicultores, ou de pessoas que possuíam riquezas, né? Abastadas, pessoas ricas. Então, aqui também vemos, né, uma imagem, o regresso de um proprietário. Vemos crianças escravizadas carregando os pertences de seu senhor, que é transportado em uma liteira, né? Então, temos aqui o que ele está... As crianças estão ou carregando comida, ou um guarda-chuva, ou algo assim, né?
Quando a indústria, gente, chegou ao Brasil, além de continuarem com a mão de obra nas lavouras, as crianças passaram a ser empregadas também aonde? Nas fábricas. E outros serviços urbanos, ajudantes de sapateiros, vendedores ambulantes, entregadores. Naquela época, como o salário pago aos trabalhadores era muito baixo, as crianças eram obrigadas a trabalhar. Para quê? Para ajudar na renda da família. Nós também vimos isso, né, meus amores? Que, infelizmente, as crianças, elas tinham que trabalhar, né? Que não dava, gente, para manter o aluguel, alimentação com o salário de operário, com o salário de ferroviário, né? Como a gente pôde observar antes, nas outras aulas. Certo? Então, vamos lá. Gente, agora olha só. O trabalho infantil, gente, ele era tão comum naquela época que algumas indústrias chegavam a comprar máquinas que ficassem ao alcance dessas crianças. Vocês acreditam? Com isso, agilizavam a produção dos seus empregos mirins, dos seus empregados mirins, né? Cuja mão de obra saía bem mais barata do que de um adulto. Então, era muito vantajoso você empregar crianças, né? Como a gente vê aqui nessa imagem. Crianças operárias trabalhando em seção de corte, em fabricação de chapas em uma metalúrgica, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, no final do século XX. No fim do século XIX, no início do século XX, perdão. No fim do século XIX, início do século XX, havia muitas crianças trabalhando em fábricas, onde permaneciam por muitas horas durante o dia, né? Vamos lá. Em média, a hora de trabalho, gente, era de 10 horas também, no mínimo, né? (124) Leia o que uma historiadora escreve sobre esse assunto no livro chamado Histórias das Crianças no Brasil. Posso ler, prof? Pode, meu amor. Francisco Matarazzo havia se esmerado na fábrica de tecidos Mariângela, a ponto de adquirir para crianças que empregava máquinas de tamanho reduzido, o que não como é que é a palavra, prof? Minimizava o fato de que os pequenos operários e as operárias permaneciam submetidos às condições de trabalho inadequadas à idade e continuavam a ser vítimas de acidentes. Isso mesmo, né, gente? Então, aqui, o que podemos observar, né? Que as crianças, elas trabalhavam com máquinas, né, gente? E essas máquinas, elas eram adequadas para seus tamanhos. Mas isso em nenhum momento, gente, minimizavam o quê? As vítimas de acidente, né? Imagina, você é criança, você se distrai por um minuto, lá se foi a mão, lá se foi um dedo, e assim por diante, né?
As crianças entravam nas fábricas muito cedo, por volta de 6 horas da manhã, e trabalhavam até a hora do almoço. Em geral, tinham 1 hora para almoçar, depois continuavam até as 4 horas da tarde, com intervalo de 15 minutos para um lanche. E elas trabalhavam de segunda a sábado. E quando haviam muitas encomendas, também trabalhavam aos domingos. E embora tivesse intervalos que permaneciam nas fábricas por cerca de 12 horas por dia, ou seja, tinha uma jornada dura de trabalho, excessiva até mesmo para os adultos. Então imagina, gente, eles começavam na fábrica às 6 horas da manhã e provavelmente eles só iam embora às 6 horas da tarde, entre 6 e 7 horas da tarde, tá? Como a maioria das fábricas funcionava em galpões velhos, sem boas condições de iluminação e ventilação, era comum que as crianças adoecessem. Estão escutando a prof? E muitas ficavam gravemente feridas em acidentes de trabalho. Então, olha aqui, meus amores, nós vemos novamente a imagem, né, de trabalhadores numa fábrica de louças, gente. Isso foi aqui no nosso estado, em 1922. Né? Então, podemos observar que havia louças aqui na prateleira, né? E crianças descalças trabalhando. E as crianças eram pequenas, não eram crianças. Você pode observar que essas crianças tinham, em média, no mínimo, 6, 7 anos, gente. E eram muitas crianças, né? Até mesmo eles preferiam contratar as crianças porque elas trabalhavam a mesma carga horária de um adulto e recebia muito menos, né? Mas, tipo assim, o que acontecia com uma criança se, tipo, não fizesse algum trabalho direito? Porque, assim, né, com certeza, num trabalho pesado assim, não sei se hoje em dia um adulto conseguiria fazer melhor, né, prof? Sim. Elas recebiam punição, né? Castigos físicos, punições, desconto do seu salário, que já era baixo, né? Eles eram gravemente punidos. Principalmente criança, né, gente? Trabalhando com documentos. Leia o depoimento de 2 pessoas, Dona Alice e o senhor Antônio, que nasceram em São Paulo na primeira década de 1900 e começaram a trabalhar ainda crianças. Por favor, gostaria que alguém lesse sobre Dona Alice. Posso ler, prof? Pode ler. A Zaira lê Dona Alice e o Lourenço lê Dona Alice e a Zaira lê Senhor Antônio. Tá bom. Pode ser? Pode. Posso começar? Pode. Posso começar? Pode, meu amor. Com 10 anos, comecei a trabalhar numa oficina. Com 10 anos, comecei a trabalhar numa oficina de costura. Na rua APA, lá na Santa Cecília. Ganhava 5.000 réis por mês. As meninas varriam a sala, juntavam os alfinetes do chão, arrumavam
as linhas nas caixas. Com 12 anos, comecei a trabalhar na oficina de costura da rua Duque de Caxias. Você veja que naquele tempo era calmo, porque eu saía da rua José Paulino e ia até lá a pé. Eu já chuleava, fazia uma bainha. Com certeza eu já tinha uma tendência para isso. Ganhava sim um pouquinho mais. Fazia serão. Ganhava uns 10 mil reais por mês para trabalhar desde as 8 horas até as 7 horas da noite. Era pouquíssimo. Quando as moças saíam, como eu precisava ganhar mais um pouco, ficava fazendo outros serviços. Mas graças a Deus, fui uma pessoa de muita sorte neste mundo, porque onde eu andei, fui estimada. A senhora, dona da oficina, dizia então: você venha jantar, porque vai ficar até que hora sem jantar? Aí eu jantava, aceitava a janta. Ficava com pena e arrumava a cozinha para a mãe dela, que era uma senhora de muita idade. Muito obrigada, Prof, Lourenço. você sabe o valor do dinheiro desses 10 mil reais? Porque, tipo, parece bastante, né? Parece bastante, mas não é. Ele é bem baixo. É tipo uns 100 reais, assim? Mais ou menos. Nossa. Ele é baixíssimo. Daí eu vou ler esse senhor Antônio, né? Isso, só deixa a prof comentar a dona Alice aqui. Então vamos lá. O que o Lourenço leu para nós? Um relato, né, de dona Alice, que dizia que começou a trabalhar com 10 anos numa oficina de costura. Certo? E aí, com 12 anos, ela mudou, né? Ela foi trabalhar em outra oficina, no qual ela ganhava um pouquinho mais, né? Ela conseguia, com 12 anos, já dar pontos de borda, né? Fazia dobra de costura ao avesso, né? Fazia a bainha da calça, o acabamento. E quando ela queria ganhar um pouquinho a mais, ela tinha que fazer o serão, né? Que é trabalhar, estender a sua jornada de trabalho. Como se fosse uma hora extra. Uma hora extra. Estender sua jornada de trabalho para além, né? Porque ela entrava às 8 horas da manhã e o seu horário terminava às 7 horas da noite. E muitas vezes ela ficava além desse horário, né? Até que muitas vezes a dona da oficina a convidava para jantar. Então, além dela trabalhar o dia inteiro, ficar até mais tarde trabalhando, como ela jantava algumas vezes lá, ela não achava justo receber uma comida de graça, assim. E ela limpava toda a cozinha antes de ir embora. Então, esse é o relato de Dona Alice, perdão. Senhor Antônio, pode ler para nós, por favor, Zaira? Uhum. Na época eu tinha 14 anos. Era aprendiz de ourives, no centro da cidade. Comecei a trabalhar com 10 anos. Trabalhei com Ascensorista da Casa Michel, na rua 15 de novembro, esquina da rua Quintada. Era o prédio mais alto de São Paulo naquele tempo. Tinha 4 andares. Ourives,
fabricante, vendedor e negociante de peças de ouro e prata. Ascensorista, pessoa que maneja ou dirige um elevador. Isso mesmo, muito obrigada. Então, aqui podemos ver o quê? Que o senhor Antônio, ele começou a trabalhar quando ele tinha apenas o quê? 14 anos. Ele já era um jovem. Ele era aprendiz, né? De vendedores e negociantes de peças de ouro e prata. Isso quando ele tinha 14 anos. Na verdade, quando ele começou a trabalhar, isso é permitido hoje em dia quando também. ele começou a trabalhar, na verdade, ele tinha 10 anos. E ele era ascensorista, gente. O que o ascensorista faz? Naquela época, ele ficava dentro do elevador. E aí você chegava e dizia: boa tarde, eu gostaria de ir no 5º andar, no 4º andar, 3º, porque o maior prédio que havia naquela época tinha somente 4 andares. E aí, com base a esses documentos, quantos anos tinham Dona Alice e o senhor Antônio quando começaram a trabalhar? 10 Ela anos. tinha 10 anos. 10, 14 anos. Não, com 14 Ambos 10 anos, tinham 10 10 anos. anos. Dona Alice e senhor Antônio tinham 10 anos, né? Quando começaram a trabalhar. Prof, quantos é uma história verdadeira ou É uma história verdadeira, é um relato. Quantos anos será eles têm hoje em dia? Eles são vivos? É que aqui não fala o ano, né? Mas se você colocar o trabalho infantil até 1920 ali, que falou bastante desse movimento de fábricas, né? Que estava no auge, teria 100 anos, né? Então, acredito que, apesar que a bisavó do meu filho faleceu com 106, né? Mas é bem difícil, gente, bem difícil. Nossa, Não é improvável, mas é difícil. eu quero ter essa vida longa. É bem longa mesmo. Quais eram os trabalhos executados por Dona Alice aos 10 anos de idade e o senhor Antônio aos 10 anos de idade? Que trabalho eles realizavam? Ela não era A dona costureira. Alice era costureira e o senhor Antônio trabalhava como ascensorista. Não, não era costureira. Tra, 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 Ela trabalhava numa oficina de costura. E o que ela fazia? Ela varria, Mas tinha trabalho, juntava os tinha trabalho. alfinetes de chão e arrumava as linhas nas caixas. Já o senhor Antônio, ele era assessorista, né? De um prédio em São Paulo.
Número 3. Quantas horas Dona Alice trabalhava por dia quando tinha 12 anos, gente? Com 12 anos, comecei a trabalhar na oficina de costura Duque de Caxias. 11 horas por dia. Das Das... 8 da manhã às 7 da noite. Isso mesmo. A média era de 11 horas por dia, né? Até as outras moças saírem. Depois disso, ela fazia outros serviços que acabavam aumentando suas horas de trabalho. Mas, em média, em registro, ela foi contratada para trabalhar 11 horas por dia. Fala, Zaira, meu amor. Mas ela não tinha folga semanal ou algo assim? Ou tipo, era todo dia? Aqui ela não comentou se havia folga semanal. Mas provavelmente não, né? Provavelmente, depende a época que foi. Nas primeiras décadas de 1900, eu acredito que não havia ainda folga semanal. É que, sei lá, porque, tipo assim, não é que os donos, né, são boazinhos, mas na época, assim, que a gente tava estudando ali, mais um pouquinho pra trás, que era bem pesado mesmo, daí era mais assustador. Parece que os donos aí eram mais boazinhos, deixava ela comer. Sim, eles também tinham horário para se alimentar. Mas pensa, Zaira, você acorda, muitas vezes eles acordavam. Não. Estão me ouvindo? Sim, Não é que eu tô ouvindo, mas é que tá muito, muito, muito travado. Falhando, né? não escuto nada. Agora que voltou. Agora sim. Então, olha só. Só sua imagem está travada. Não. Sim. Quando trava a imagem, trava o áudio. Travando. Acho que a internet tá Tá ruim. travado. Só dá pra ouvir o final da sua palavrinha e fica com umas Internet. pontinhas parecendo voz de robô. Verdade. Isso. Era assim que eu ouvia vocês terça-feira. Agora dá pra entender. Porque eu estou falando bem devagar. Eu tava terça. Então vamos ver se dá certo. Ah, não. Oi? Eu tava viajando. Terça eu tava viajando. Né? Isso. Como a pequena Alice se sentia em relação aos seus patrões? Justifique sua resposta, né, utilizando um trecho do... Uma Como ela se sentia? Posso Pode. falar, prof? Ela se sentia lisonjeada pela patroa convidá-la para jantar. Um trecho que eu justifiquei foi do penúltimo e última frase do penúltimo parágrafo e o último parágrafo. Deus, mas graças a Deus fui uma pessoa de muita sorte nesse mundo, porque onde eu andei fui estimado. Isso. A senhora dona da oficina dizia então: você venha para jantar, porque vai ficar até que horas sem jantar? Isso mesmo, Lourenço. Aí eu jantava, aceitava a janta. Isso?
Mesmo. Aí ficava com pena e arrumava a cozinha, né? Para a mãe da patroa. Para a mãe da patroa, que já era uma senhora de idade. Então vamos lá. Como ela se sentia em relação aos seus patrões? Segundo Lourenço, que encontrou ali no texto, dizia o quê? Ela se sentia estimada. O que quer dizer estimada? Querida, né? Conforme ela afirma no seu depoimento. E aí, justifique a sua resposta utilizando um trecho do texto como exemplo. Mas graças a Deus, fui uma pessoa de muita sorte nessa vida. Nesse mundo, né? Porque onde eu andei, fui estimada. A senhora dona da oficina dizia: você venha jantar, porque vai ficar até que horas sem jantar? Aí eu jantava e aceitava a janta. Prof, Oi? ali a Isa perguntou que até que página vai. Eu queria também saber até que página vai, porque daqui a pouquinho eu vou ter que sair. 129. Aí depois a prof vai estar apresentando os 2 vídeos. Tá bom, prof. É que eu agora tenho que me arrumar. Ok, linda. Daí eu vou fazer até a página 100 e... Se agora que você vai se arrumar, é até 126, mas nós vamos trabalhar hoje até 129. Tá bom, daí eu vou dar uma lida, tá bom, prof? Ok. Tchau. Tchau, meu amor. Número 5. Compare sua infância com as de Alice e Antônio. Como é? Prof, eu botei de uma forma bem Ok. resumida. Coloquei assim: eu estudo para garantir meu futuro e eles trabalham para a sobrevivência da família. Sim. Compare a sua infância. Então, o que eu espero de vocês? Tá? Que vocês não precisam trabalhar. Você pode ir para a escola, né? Dona Alice e seu Antônio, eles não puderam ir. Porque nessa idade escolar, eles já estavam trabalhando. Vocês têm tempo para brincar, para ir ao parque, para ir à praia. Antônio e Alice, eles tinham esse tempo durante o dia? Não, né? Não. Porque eles trabalhavam, em média, de 11 a 12 horas todos os dias. E o trabalho infantil, gente?
Gostaria que alguém lesse para a prof aqui o trabalho infantil no Brasil hoje. Pode ser eu? Pode. Como você pode perceber, durante muito tempo aqui no Brasil, o trabalho infantil foi algo comum, corriqueiro e até incentivado. Essa realidade só mudou com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990. No entanto, apesar do estatuto, muitos brasileiros com menos de 14 anos continuam trabalhando. Em áreas urbanas, por exemplo, é possível encontrar crianças e adolescentes em faróis, balcões de atendimento, fábricas e depósitos. Também é comum ver crianças, principalmente as meninas, no trabalho doméstico, cuidando da limpeza, da alimentação e etc. Isso mesmo. Então, aqui, a Manu apresentou o que para nós, né? Leu para nós. Que, durante muito tempo, o trabalho infantil, ele foi visto como algo normal, certo? Somente em 1990, após a criação, né, do Estatuto da Criança e Adolescente, que é conhecido também como ECA, né, que veio assegurar que menores de 14 anos não trabalham. Porém, isso não acontece muitas vezes. Encontramos crianças trabalhando nas áreas urbanas, como em faróis, vendendo bala, limpando para-brisa. Não tanto aqui na nossa região, mas em cidades maiores, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, você já encontra isso, gente. Fala cidade capital, né? Em Belo Horizonte, em alguns dessas cidades, você já consegue ver a maior quantidade de crianças trabalhando nos faróis. Mas tem balcão de atendimento, fábricas, depósitos. E as meninas, principalmente, gente, no trabalho doméstico, né? Limpando casa, né? Cuidando da alimentação, cozinhando. E em áreas rurais, gente? Por favor, gostaria que alguém lesse para a prof. Posso continuar? Pode continuar, então. Posso ler, prof? Ou Abi? Pode ler, então, Júlia, ouve. Vocês não leram ainda hoje. A Manu já leu. Ali na página 127, certo? Em áreas rurais, os trabalhos mais comuns são relacionados à agricultura. A mineração e a Guarias. Faz carvão. Isso. Além do trabalho doméstico, muitas dessas atividades são perigosas, ameaçam a saúde e podem causar prejuízo à formação e ao desenvolvimento das crianças e adolescentes que elas atuam. Além disso, como passam grande parte do seu dia trabalhando, muitas dessas crianças acabam deixando de frequentar a escola. Entre aquelas que estudam, um grande número sequer conclui o ensino fundamental ou médio, pois não consegue realizar as tarefas escolares, já que o cansaço não lhe permite aproveitar as aulas. Isso mesmo, meu amor. Então, realmente, isso também acontece. Não só a parte que a princesa Manu leu para nós das áreas urbanas, que é algo que a gente tem maior contato, também existe o trabalho infantil nas áreas rurais, certo? E nem por isso, gente, só porque eles estão na agricultura, ou na mineração, ou carvoaria, que deixa de ser
perigoso, né? Que pode trazer problemas de saúde, né? Problemas na formação e do desenvolvimento. E sem contar, gente, que muitas dessas crianças acabam não concluindo o quê? O ensino fundamental ou médio, muitas vezes nem vão para a escola, né? Por quê? Como estão muito cansadas, muitas vezes não acabam realizando as tarefas, estudando e, por fim, vai desmotivando, né? Então, vamos lá. Atividade. Coloque U para os trabalhos realizados por crianças e adolescentes em áreas urbanas e R para aqueles realizados nas áreas rurais. Queimar madeira para transformá-la em carvão vegetal. É urbano ou rural? Rural. Trabalho rural. Então, vou colocar um R. Atender ao público em balcões de atendimento. Isso é rural Urbano. ou é urbano? Urbano. Urbano. Né, Pro? Urbano. Muito bem. Carregar mercadorias em fábricas e depósitos. Urbano. 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 Desempenhar serviços domésticos, como cuidar da limpeza da casa, da preparação de alimentos. Urbano. Urbano e também é rural, gente. Eu ia dizer, eu achava que eram os Isso dois. não acontece só nas cidades, tá? Apanhar laranja. Colher, né? Laranja das árvores. Rural. Rural. Rural? Rural. Catar papelão. Papelão e latinha nas ruas. Urbano. 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 Cortar cana de açúcar, né? Rural. 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 Vender utensílios ou alimentos em faróis. Rural? Urbano. Urbano, né? Urbano. Urbano. Me sumiu. Ah, tá. Entendi o que aconteceu. Uma hora ele aparece. Agora sim. Número 2. Você já deve ter ouvido alguém dizer: melhor uma criança ou adolescente pobre trabalhar do que roubar. O que você acha dessa afirmação? Você concorda com essa afirmação ou discorda dela? Justifique a sua resposta. Prof, posso dizer o que eu acho? Pode. Eu acho que tá meio errado, porque não significa que quando uma criança não vai trabalhar, não significa que ela vai roubar. É uma questão de preconceito, isso mesmo, gente. Melhor uma criança ou adolescente pobre trabalhar do que roubar. Gente, que frase mais preconceituosa, que diz que se a criança ou adolescente que não tem condições financeiras, se ela não estiver trabalhando, ele vai sair roubando? Será que ele não vai estar em casa estudando para passar no vestibular ou algo assim? Prof, que horas vai acabar a aula? 3h30. Ah, Já tá. estamos quase acabando, meu amor.
Então, mas aí vem aquela pergunta: e se a família precisa muito de dinheiro? Como fica? O que acontece? O que faz, muitas vezes, uma criança trabalhar? Meus amores, a prof vai estar apresentando um vídeo para vocês. Não é muito distante, não, da nossa realidade, tá, gente? Não é muito distante da nossa realidade. Eu falo em termos de tempo, data, certo? Da nossa realidade, sim. Porém, não há muito tempo referente a datas, não é algo que aconteceu há 20 anos atrás, gente. É algo mais recente. Tá travado. Prof, travou. Travou tudo. Calma, calma. Verdade. Estamos em Cruzeiro do Sul, no Acre, no norte do Brasil. Uma das maiores produtoras de farinha de mandioca do país. Dessas terras saem 23 milhões de quilos de farinha. Viajamos uma semana pela região rural do município, onde a produção se espalha pelas mais de 3 mil casas de farinha, onde trabalham cerca de 9 mil famílias. Dos mais velhos aos mais novos. Ô, prof, Por aqui, felizmente, a idade não é um empecilho para se colocar a tá mão na massa. travando o vídeo, só tá saindo áudio. Não tá travando, não. No lugar de brinquedo, apaga. Tá sim. Ah, tá, o vídeo sim. No lugar de um ambiente infantil, o trabalho. Porque não tem quem deixar em casa, né? Não tem creche. Se tivesse uma creche, seria... Com certeza ele estaria na creche. No lugar da diversão, o risco. Essas crianças não têm sequer 4 anos de idade, mas têm sempre o perigo como companhia na rotina de produção desta casa de farinha. Não preciso nem ensinar, todo mundo aqui já aprende sozinho. O que é preciso ter cuidado, já que ela é muito pequenininha? Uma faca, né, Gui? Ele não cair, pra ele ficar sempre sentado ali no canto paradinho, pra não... Ele ficar andando, cair, a faca... O serviço é também muito arriscado. Faca é bem afiada e para descascar, o movimento é rápido. Uma atividade perigosa para adultos e muito mais ainda para crianças tão pequenas. E há relatos, né, pelos próprios pais e pela comunidade que é comum acidentes envolvendo criança. Inclusive, já houve morte de criança manuseando faca, brincando com o irmão, perfuração de olho numa brincadeira, enfim. Nos últimos 10 anos, de acordo com o Ministério da Saúde,
cerca de 40 mil crianças e adolescentes já sofreram algum tipo de acidente enquanto trabalhavam. Acidentes, por exemplo, como os que ocorrem durante a produção da farinha de mandioca. Joaquim, 16 anos, carrega na pele a prova dos riscos do trabalho na casa de farinha. Ele sofreu um acidente há pouco tempo. A cicatriz no braço ainda está com os 6 pontos que levou para fechar o corte. Você estava fazendo o quê? Estava cortando mandioca. Eu estava cortando aí, eu gosto. Todo o processo da produção de farinha, da colheita, a torra, traz sempre graves prejuízos a crianças e adolescentes. Beatriz, 12 anos, sofreu um acidente aos 4, quando ia para o roçado. A marca do que aconteceu naquele dia a acompanha até hoje. Como foi esse dia, você lembra? Sim, eu estava na carroça ajudando meu tio a tirar a mandioca. Aí o braço dele bateu no meu, aí eu caí. Eu tá aqui até senti hoje. Nem o acidente foi capaz de afastar a menina do trabalho. Estamos no Acre, no norte. Calma que eu estou tentando pausar. Ele não me obedece. Aí. Então, assim, meus amores, vocês puderam observar, claro que no finalzinho o vídeo parou de travar e conseguiram até mesmo ver melhor. A prof vai deixar o link depois do vídeo para vocês estarem assistindo, certo? É bem sério isso, porque não é algo tão distante, não é algo tão... uma data, né? Um tempo muito distante também. E é algo que acontece no nosso país, né? Então, quando você fala em alto grau de periculosidade, gente, olha, meu filho é maior do que a prof, tá? Eu não gosto nem de ver ele com faca na mão. Imagina uma criança com menos de 4 anos com uma faca afiada daquele jeito. Né? E mexendo. Tinha umas até com facão no vídeo. Sim, e aí também tem a outra lá que tá mexendo num forno, né? Tipo uma chapa quente, torrando a farinha, também dá para ver que é pequeno. Então, assim, claro que isso é só algum exemplo, assim, gente, de algo que, se tu pesquisar, as atrocidades, né, do trabalho infantil, infelizmente, fazem parte ainda, né, de da vida de muitas crianças, né? Então, assim, começa no início por uma questão, ali como ela falou, eu trago meus filhos pequenos porque não há creche. Mas aí depois, quando há escola, eles continuam indo. E assim por diante, né? O que começa talvez sendo uma desculpa. Ô, prof. Oi. Pode falar, Manu. E naquele negócio lá da faca, nem pra ser aquelas facas pequenininhas, aquelas facas bem grandes lá. Sim, uma faca grande. Meu pai usa na cozinha essas facas. Sim, um monte de facão. Isso. Gente, pensa, eu sou uma mãe extremamente neurótica. O meu filho, ele é proibido. Por mim, eu só tinha copo de plástico em casa. Ele é proibido, cara, de pegar copo de vidro e sair perambulando pela casa. Não pode fazer isso, de jeito nenhum. Talvez porque
Eu tenho relatos da minha família, né? A minha tia-avó, ela perdeu um olho, gente. Ela estava andando quando nova, quando criança, com um copo na mão, não prestando atenção, parou para tomar água, saiu andando, não prestou atenção, tropeçou no tapete, caiu, quebrou o copo no olho. E ela ficou cega de um olho. Ela tinha 8 anos quando isso aconteceu. Então, minha mãe foi criada, né, em volta disso, eu fui criada e o meu filho também é a mesma coisa. Ele pode pegar qualquer coisa, colocar na garrafinha dele e sair andando. Se ele pegou um copo de vidro, ele tem que sentar, né? Imagina, porque eu já acho perigoso um copo, né? Sair caminhando pela casa com um copo. Agora imagina, gente, uma criança com menos de 4 anos com uma faca daquele tamanho. E afiada, né? E aí, tu pode observar no vídeo que ele apoia o aipim, a mandioca, a macaxeira, como você conhece, né, pelo nome, na perna. E vem com a faca, gente. E vem arrancando a casca. Então, isso é bem sério. E aí, meus amores, como você pode perceber, algumas crianças que trabalham não podem o quê? Brincar, não pode, muitas vezes, estudar. A letra da canção a seguir apresenta uma lista do que deveria fazer parte do cotidiano da criança. Ao ler essa letra, tente perceber como o autor brinca com as palavras e faz o leitor refletir sobre o que deveria ser direito de toda criança. Então, assim, ó, criança não trabalha. O que toda criança tem direito? Ela tem direito de lápis, caderno, chiclete, peão, sol, bicicleta, skate, calção. Prof. Esconder. Oi. É impressão ou tem gente de Balneário aqui? Não vi, meu amor, a prof tá dando aula, deixa a prof ver ali. Cauã, Júlia Oliveira. Marina, tá assistindo a aula agora, Marina? Ok. Tu vai assistir a aula esse horário? Ok, meu amor. Pode ser, sem problema, tá? Meus amores, o link é o mesmo, tá? Tanto Balneário quanto Camboriú. Então, vamos supor. Ai, prof, eu não consegui assistir a aula ao vivo hoje, no horário de Camboriú. Mas eu vou estar em casa no horário da aula de Balneário. Posso entrar? Pode, tá? Se você pretende assistir a aula ao vivo, se acha que é melhor para ti, pode sim, tá? Não tem problema. E aí, sumiu a metade que não aparece para vocês a música toda, né? Não aparece. Então, diz assim, ó. O que toda criança deveria ter ou deveria estar fazendo, né? Lápis, caderno, que está se referindo ao quê? Prof. Estudar. Oi. Estudo. Eu dancei essa música no ano retrasado, da apresentação da escola. Se você quiser, eu tenho ela na playlist, no celular. Sim. É linda essa música. A prof vai mostrar para vocês também. E aí, diz o seguinte.
Chiclete, peão, toda criança, né, gosta de bala, chiclete, peão é um brinquedo, sol, bicicleta, skate, calção, né, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Então, vamos supor, quando a criança está brincando, né, ela está gritando, está correndo, está brincando de esconde-esconde, né? Bola, pelúcia, merenda, crayon, banho de rio, banho de mar, pula-sela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Então, quando eu falo tanque de areia, né, brincar na areia, ou não precisa ser exatamente na areia, né? É só um exemplo, gente. Pensa, uma pessoa que mora lá em Lages, lá não tem praia, né? Vamos supor, ela não tem condições de comprar areia, vai brincar o quê? Vai fazer bolinho de quê? Bolinho de lama, brincar na terra, né? É isso que está se referindo. Gnomo, sereia, pirata, baleia. Aonde você aprende sobre sereia, gnomo, pirata? Nas histórias, né? Nas histórias infantis. Giz, metiolate, band-aid, sabão. Giz. Metiolate se refere ao quê, gente? Antisséptico, né? Quando você machuca. Criança, ela tem direito de brincar. Isso faz parte da vida da criança, né? Se machucar, gente. Ela se machucou por quê? Ela correu demais, tropeçou e caiu. Ela se machucou por atenção. Oi. Metiolate ardia muito na sua época? Ardia. Na minha época, ardia. Muito, 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 muito. Tanto que eu dizia para minha mãe, por favor, passa água oxigenada e não passa metiolate. Porque a água oxigenada, dependendo o corte, também dói, né, gente? A minha mãe também passou por isso. Mas igual metiolate não tinha. Ô, prof, o machucado que eu mais fazia quando eu era menor, né? E até hoje, é ralar o joelho, ralar o cotovelo, mão, né? E o metiolate de hoje não arde tanto. Não arde nada. Tirar na testa do amiguinho, né, Roger? Metiolate hoje é metiolate Nutella, não é o metiolate raiz, né? Aquele metiolate que só ficou o nome. E aí, temos também, né? Tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão. Né? Tudo que, muitas vezes, a gente brinca, né? A criança tem direito de ter um sapato seguro para brincar, né? O que a professora de educação física sempre fala, professor ou professora? Educação física só se realiza com tênis, não é de sapatilha, não é de chinelo, não é de sandália, porque não é apropriado para correr. Isso acaba levando o quê? A machucados, arranhões, band-aids, lavar água com sabão, né? Metiolate. E diz o quê? Criança não trabalha. A criança, ela dá trabalho. Criança não trabalha. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5 e 6, tudo outra vez. Né? Que é aquelas parlendas conhecidas. Então, a prof vai estar mostrando para vocês a música.
de confusão. Bagunça, merenda, craião, banho de rio, banho de mar, cela, bombom. Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Chifre, chocolate, bandeira, sabão. Tênis, cadarço, almofada, colchão. Quebra a cabeça, boneca, peteca. Botão, pega, pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança não trabalha. Criança não trabalha. Chiclete, criança, bicicleta, esconderia, correria, tampão, gritaria, jardim, confusão. Pelúcia, merenda, caião, vai de rio, vai de mar, pulação, tombou, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, criança não trabalha, criança não trabalha, criança não trabalha. Esconderijo, avião, correria, também gritaria, já de confusão. Pelúcia, sereno, caiu, banho de mar, voação, bombom. Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha, criança não trabalha. Criança não trabalha, criança não trabalha. Oi? Voltamos. Muito Oi. bem. Débora foi deixar para vocês o link do vídeo e da música também, né? E após, gente, a letra da canção Faça o que se pede, página 129. Observe todas as palavras que estão em laranja no texto. O que elas têm em comum? Qual pode ter sido a intenção dos autores em incluí-las nessa letra? Então, temos Todas são usadas. tudo que está em Todas são laranja. usadas na escola. É tudo que tem na escola? Tudo Todas são usadas na relacionado escola. a material escolar, né? A relação é com a Onde as escola. crianças de antigamente não podiam ir. Elas não iam, né, à escola, gente, elas eram privadas, porque elas tinham que ajudar no sustento da família. Nomeiam materiais utilizados para escrever, pintar, pode remeter ao universo escolar. É possível dizer que o autor pretende reiterar, né, o direito que as crianças têm de estudar e de se expressar. Então, meus amores, as palavras que estão em laranja nomeiam o quê? Materiais escolares, né? Prof, quem é Gustavo Henrique André Faria? É o Gustavo. Acho que é de balneário. Já saiu, meu amor. Ô, prof, Oi. a Pode gente falar, já tá meu na amor. B ou a gente ainda tá na A? A gente tá na A, estamos indo para B agora. É que eu posso falar a resposta? Da B? Isso. Pode. Deixa eu só fazer a pergunta. Agora, preste atenção aos termos destacados em verde. O que há em comum entre eles? Que todos são comida?
Isso Comidas. mesmo, né? As palavras que estão em verde nomeiam alimentos, né? Tem a presença delas na letra da canção, sugere que o autor pretende destacar o direito que a criança tem à alimentação, né? De receber a alimentação adequada. As palavras destacadas em verdes, elas nomeiam alimentos, manteiga no pão, feijão, arroz, né? Mostrando que todas as crianças têm direito a receber alimentação, né? De ter alimento, elas têm direito a alimentos. E aí, meus amores? Tem a pergunta que não quer se calar, da número 2, que diz o seguinte: escreva a sua interpretação dos versos do refrão. Criança não trabalha. A criança dá trabalho, certo? O que quer dizer isso, gente? Criança não trabalha, criança dá trabalho. Eu acho que é bem o contrário, porque as crianças trabalham, que a gente viu antes, né? Trabalham, recebem pouca comida, trabalham bastante, e ali diz que eu acho que quer dizer que tu tem que dar comida um para trabalho criança, para dar os pra escola. Dão trabalho para os pais. Dão trabalhos para os pais. Gente, criança não trabalha. Está remetendo o quê? Está se referindo ao quê? Que a criança não pode trabalhar. A criança, ela dá trabalho como? Brincando, fazendo bagunça, né? Que só cabe a criança brincar e ter novas experiências, né? Então, ela dá trabalho no sentido de cuidado dos pais, né? De organizar, de ensinar o que bagunçou tem que guardar. Então, mais ou menos nesse sentido, né? O refrão reitera que trabalhar não faz parte das atividades que devem ser realizadas pelas crianças. Criança não pode trabalhar. Além disso, esses versos trazem também a ideia que às crianças cabem brincar e viver diferentes experiências. E que para isso precisam do acompanhamento e cuidado, atenção, ou seja, precisam dar trabalho. Para quem é esse dar trabalhos? Para os pais, né? Os seus cuidadores, seus responsáveis, certo? Ok, meus amores? Tudo certo?
Sim. Sim? Então, estou por encerrada a nossa aula de hoje. Lembrando, a prof vai colocar ali o link da reportagem da música Palavra Cantada, certo? Referente ao trabalho infantil. Ok? Oi? Pode falar, Manu. Pode falar, Manu. Tchau, prof. Tchau, meu amor. A gente já fez a chamada? Ah, chamada. Eu fiquei pensando, né? Quase que eu saio daqui. É uma prof bem feliz aqui. Preocupada em postar o vídeo e esquecer a chamada. A prof também é crazy. Arthur. Dizer que eu posso pegar depois aqui pelo link pelo message, pelo chat. Então vamos começar. O Cauã estava. Fábio. Felipe. Prof, o Fábio estava. Estava, né? Isabelle. Júlia. As duas Júlias estão. Lara Costa. Lucas também está. Lourenço. Luciano. Luísa. Manuzinho está. Micael. Roger está. A Tainá também. Nicolas Machado. Eu nunca vi o Nicolas participar de uma aula. Também não. Não me recordo. Ele só fez as primeiras aulas. Vinícius está. Vinícius Nascimento. Vitória Pereira. Vitória Brigo está. Wallace. E Zaira. Zaira também está. Muito bem, agora é oficial, meus amores. Agora Tchau, prof. Um grande beijo no coração de todos. Fique com Deus. Prof, eu quero falar com você. Tchau. Ok. Beijo, meus amores. A prof vai estar postando lá o vídeo para vocês, tá? Grande beijo no coração de todos. Não me esqueçam, tem aula de matemática postada também, tá?